Boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao comício Tanto a Fazer. Começamos a caminhada desta candidatura autárquica do Bloco de Esquerda na cidade do Porto. Para começar, começamos bem a ouvir Rui David. Boa noite. Deixem-me ver se consigo. Acho que sim, acho que consigo. Eu hoje trouxe assim um repertório a pensar na ocasião e a pensar no que os candidatos do Bloco têm pela frente. Desde já obrigado por termos em quem votar com confiança e obrigado por a mim, que sou um comodista por natureza, agrada muito ter gente séria em quem votar. Por isso cabe-me a mim animar as hostes, é o meu papel enquanto músico. Aldeia da meia praia, ali mesmo ao pé de Lagos, vou fazer-te uma cantiga da melhor que sei e faço. De Monte Gordo vieram alguns por seu próprio pé. Um chegou de bicicleta, outro foi de marcha ré. Quando os teus olhos tropeçam no voo de uma gaivota, em vez de peixe vê peças de ouro caídos na lota. Quem aqui vier morar não traga mesa nem cama. Com 7 palmos de terra se constrói uma cabana. Tiri, tiri. Tu trabalhas todo o ano na lota, deixam-te mudo, chupam-te até o tutano, levam-te o couro caludo. Quem dera que a gente tenha de Agostinho valentia para alimentar a senha de esganar a burguesia. Adeus do seu Monte Gordo, nada o prenda ao mal passado, mas nada o prenda ao presente se só ele é o enganado. Tiri, tiri. 8.000 horas contadas laboraram a preceito, até que veio o primeiro documento autenticado. Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo. E se a má língua não cessa, eu daqui vivo não saia, pois nada apaga a nobreza dos índios da meia praia. Foi sempre a tua figura, tubarão de 1000 aparas. Deixas toda de pendura quando na presa reparas. Das eleições acabadas, do resultado previsto, sei o que tendes visto, muitas obras embargadas, mas não por vontade própria, porque a luta continua, pois é dela a sua história e o povo saiu à rua. Mandadores de alta finança fazem tudo andar para trás, dizem que o mundo só anda tendo à frente um capataz. Mulheres e crianças, cada um com seu tijolo.
Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo. E toca de papelada no vai-vem dos ministérios. Mas onde fugir aos berros, ainda a banda vai na estrada. Muito obrigado. Bom, tinha um tema preparado e acho que vou arriscar tocá-lo. Já não toco há muitos anos, mas ele é muito apropriado para esta altura. Eu não toco há muitos anos, ainda por cima está numa letra muito miudinha e num papel já desgastado pelo tempo. Mas já ver como é que corre. Estimado ouvinte, já que agora estou consigo, peço apenas 2 minutos de atenção. É para contar a história de um amigo, Casimiro Baltazar da Conceição. O Casimiro talvez você não conheça, a aldeia de onde vinha nem vem no mapa. Mas lá no Burgo, por incrível que pareça, era mais famoso que no Vaticano Papa. O Casimiro era assim como o vidente, tinha um olho mesmo no meio da testa. Isto para lá dos outros dois é evidente, por isso façamos que ia dormir a sesta. Ficava de olho atento, via as coisas por dentro, que é uma maneira de melhor pensar. Via o que estava mal e como é natural, tentava sempre não se deixar enganar. E dizia ele com os seus botões: cuidado Casimiro, cuidado Casimiro, cuidado com as imitações. Cuidado Casimiro, cuidado Casimiro, cuidado com as imitações. Ó Casimiro, cuidado minha gente, cuidado minha gente, cuidado justamente com as imitações. Lá na aldeia havia um homem que mandava toda a gente pôr um porco na bicha. E votar nele, se votasse lá lhes dava um bacalhau, um pão de ló, uma salsicha. E prometeu que construía um hospital, uma escola e prédios de habitação, e uma capela maior que uma catedral, pelo menos a julgar pela descrição. Mas o Casimiro, que era fino do ouvido, tinha as orelhas equipadas com o radar. Ouvia o tipo muito sério e comedido, mas lá por dentro com a rabinha dar a dar. E punha o ouvido atento, via as coisas por dentro, que é uma maneira de melhor pensar. Via o que estava mal e como é natural, tentava sempre não se deixar enganar. E dizia ele com os seus botões: cuidado Casimiro, cuidado Casimiro, cuidado com as imitações. Cuidado Casimiro, cuidado Casimiro, cuidado com as imitações. Ó Casimiro, cuidado minha gente, cuidado minha gente, cuidado justamente com as imitações. Ora, o tal tipo que mandava lá na aldeia estava doido, já se vê com o Casimiro. De cada vez que sorria a plateia, lá se lhe viam os dedos de vampiro. De forma que, para comparar o Casimiro, em vez do insulto, do boicote, da ameaça, disse-lhe: sabe que no fundo admiro, vou erguer-lhe uma estátua aqui na praça. Mas o Casimiro, que era tudo menos burro, tinha um nariz que parecia um elefante. Senti logo que aquilo cheirava a esturro. Ser honesto não é só ser bem falante. A moral deste conto, vou resumi-lo e pronto, cada qual faz o que melhor pensar.
Não é preciso ser Casimiro para ter sempre cuidado para não se deixar levar. E dizia ele com os seus botões: cuidado Casimiro, cuidado Casimiro, cuidado com as imitações. Cuidado Casimiro, cuidado Casimiro, cuidado com as imitações. Oh Casimiro, cuidado minha gente, cuidado justamente com as imitações. Com as imitações. Muito obrigado. E para não ser só imitações, vou tocar o tema original meu. E para mostrar que eu também tenho, não é só papel de animador das hostes, mas também vou tentando fazer o meu papel de rachar cabeças. Este texto, Balada do Polícia, é uma coisa minha e do Paulo Campos dos Reis, texto meu e dele, e música minha. E fala um bocadinho do papel da mulher como estabilizador do lar. Não estou a brincar. Também, já perceberão a graça. Mas também fala de um certo juiz. Vai tão tristonho aquele polícia, vai de beicinho depois da notícia, que chega à casa e despe o quispo. Matou mais um, menos um, sem saber o motivo. E na TV balbucia o ministro, entre sorrisos evita-se o risco de andar mais um gatuno à solta. Melhor assim, 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 matá-lo à queima-roupa. E sua esposa lhe dá um beijinho: boa noite, querido, não penses mais nisso. E ele ri-se e chora de medo. Melhor assim, assim como assim, do que ir para o desemprego. Vai tão ufano aquele juiz que dita as leis porque Deus assim quis, do sacro-santo apedrejamento. Mulher assim, vão por mim, deixa qualquer cristão cego. Sua esposa lhe dá um enxerto: boa noite, grunho, não me tocas nem com dedo. E ele ri-se e diz-lhe em segredo: melhor assim, assim como assim, eu gosto é de moços com pelo. Sua esposa lhe dá um beijinho: boa noite, querido, não penses mais nisso. E ele ri-se e chora de medo. Melhor assim, assim como assim, do que ir para o desemprego. Muito obrigado. Bons trabalhos. Continuamos em boa companhia e em bom apoio. Chamo Alexandra Oliveira.
Olá. Boa noite a todas e todos. Uma saudação em especial ao Sérgio Aires, ao Mário Moutinho e aos restantes interventores neste comício, e um agradecimento pela honra e pelo convite para estar aqui. Aproveitando as palavras do Rei David, obrigada, e é bom ter gente séria em quem votar. Eu estou aqui a expressar o meu apoio à candidatura autárquica do Bloco de Esquerda no Porto, e particularmente ao Sérgio Aires, por duas razões. A primeira são as suas propostas para a cidade, e a segunda são as qualidades do cabeça de lista. Eu conheço o Sérgio há bastantes anos, conheço o trabalho do Sérgio desde a EAP no Portugal, a Rede Europeia Antipobreza. Sei que é uma pessoa com bastantes qualidades pessoais e profissionais, tem provas dadas da sua competência e dedicação à causa social. Conheço o seu envolvimento cívico e as lutas que tem travado no combate à pobreza e à exclusão. Não tenho dúvidas que é sério, não está sob suspeita. Esta é, pois, a candidatura que melhor integra as questões sociais e de apoio aos mais desfavorecidos e a que melhor me representa. As pessoas mais vulneráveis, as que são excluídas, as que estão nas margens, aquelas que carregam rótulos que as desqualificam, são as que mais precisam de ser ouvidas e cujas necessidades devem ser priorizadas nesta cidade. Quando o Sérgio diz que tem como objetivo pôr o combate à pobreza e às desigualdades no topo das prioridades, está justamente a fazer o que importa e a colmatar o que tem sido esquecido na cidade. A impressão é muitas vezes a de que a cidade do Porto não é feita para todos e todas. Quem tem preocupações sociais e é capaz de olhar para as diferentes cidades que existem nesta cidade, mesmo que o faça de um lugar privilegiado, claramente compreende as desigualdades e facilmente entende como uns lugares estão mais abandonados do que outros. Como há pessoas que continuam a ser vistas como lixo que deve ser varrido para debaixo do tapete. Veja-se a forma como a Câmara Municipal do Porto tratou os sem-abrigo nas ações de limpeza urbana. Ações de limpeza urbana em que as pessoas sem abrigo foram encaradas como ameaças concretas à saúde ou à segurança públicas. É isto. É uma autarquia que se preocupa com a saúde e ordens públicas, mas não cuida dos seus habitantes mais frágeis. Eu tenho dificuldade em qualificar tamanha insensibilidade. A cidade tem que estar cuidada, tem que estar limpa, tem que ser acolhedora, mas isso não pode ser feito contra uma parte da sua população, prejudicando quem já está em situação de grande debilidade, contribuindo não para resolver os problemas das pessoas, mas para os agravar. O voto no Bloco de Esquerda, nesta candidatura, garante um compromisso com toda a população, sem exceções. É por isso que subscrevo as propostas de cidade que constam no manifesto eleitoral da candidatura às autárquicas do Bloco de Esquerda no Porto. Destaco a proposta Uma Cidade Justa previne e combate a desigualdade e a pobreza, que considera que é prioritário dotar a cidade do Porto de um plano municipal de prevenção e combate à pobreza. Neste âmbito, acho particularmente relevante a proposta prioritária de uma resposta de intervenção comunitária integrada nos bairros de habitação camarária, a concretizar através de criação de pelo menos 30 equipas técnicas multidisciplinares. Isto é crucial. É assim que deve ser pensada a intervenção que se quer eficaz, comunitária, integrada, multidisciplinar e técnica, pensada nas e com as comunidades, horizontal e baseada em conhecimentos técnicos diversos. Esta medida é ainda mais importante, conquanto ajudaria a mitigar outro problema dos recém-formados na área social. Um inquérito à situação dos diplomados da Universidade do Porto, que foi publicado este ano, encontrou que é entre os licenciados na área da saúde e da proteção social que se encontra a maior percentagem de desemprego 12 meses após a conclusão da licenciatura. Na FPCEUP, na Faculdade de Psicologia e Ciência da Educação da Universidade do Porto, onde sou docente, formámos estudantes especificamente para trabalharem na intervenção com populações desfavorecidas. Consumidores de substâncias psicoativas, pessoas em situação de sem-abrigo, pessoas que estão envolvidas no comércio de sexo de rua. Temos muitos e muitas, sobretudo muitas estudantes altamente motivadas para trabalhar nestas áreas.
O que acontece muitas vezes, o que acaba por lhes acontecer, é irem procurar outras áreas de intervenção, dada a escassez de emprego na área social. Os poucos que conseguem trabalhar, sobretudo em organizações não governamentais, têm quase sempre empregos instáveis, contratos de curta duração, alta precariedade laboral. Falo de jovens qualificados e motivados para que podiam dar um contributo relevante à cidade e que são desaproveitados por falta de políticas e programas sociais municipais que seriam fulcrais para o combate à pobreza e à exclusão. Falar em desigualdades é também falar de desigualdade de género. Ao nível local, são necessárias medidas claras e ajustadas na área da igualdade de género. Esta cidade tem que defender os direitos das mulheres e definir um plano municipal para a igualdade, o que ainda não fez e que eu acho incompreensível. A Lei número 75 de 2013, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, prevê a implementação de planos municipais para a igualdade, de modo a assegurar a integração de perspectivas de género em todos os domínios de ação do município. As autarquias, pela sua proximidade com as populações, são entidades privilegiadas para a realização de ações e medidas que tenham como objetivo a promoção de políticas de igualdade de género. A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género tem celebrado protocolos para a igualdade e não discriminação com diversos municípios para que a Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação se territorialize. Prevê a criação de uma equipa para a igualdade na vida local, nomeada pelo Presidente da Câmara Municipal, tendo como competências propor, conceber, coordenar, implementar, acompanhar e avaliar as medidas e as ações desenvolvidas na área da igualdade, designadamente o tal Plano Municipal para a Igualdade. Como é que a cidade do Porto ainda não tem este plano e as suas ações implementadas? Como é que o Executivo Municipal ainda não percebeu a importância, a prioridade e a urgência destas ações? Há tanto a fazer nesta área. Reforçar a rede das casas de abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica e as condições de atribuição de habitação camarária para estas mulheres. Dar visibilidade à violência de género, chamar a atenção para o sexismo e para a discriminação de que as mulheres ainda são alvo. Produzir materiais e campanhas sobre igualdade de género em geral e contra o assédio sexual na rua em específico. Alguém pode contestar a importância destas medidas? Existem guias para a integração a nível local da perspectiva de género que nos mostram como isso é possível fazer na educação, na saúde e ação social, na violência no trabalho, na mobilidade e transportes, na segurança e prevenção da violência no espaço público, na cultura e no desporto, no urbanismo e no ambiente, na gestão de pessoas, formação e emprego. E nisto as propostas do Bloco de Esquerda são claras. É inaceitável que não se tenha celebrado ainda o Plano Municipal para a Igualdade de Género. O Bloco de Esquerda quer, como eu, um município livre de violência de género. Obrigada. Finalmente, e não obstante outras lutas, que eu deixei de lado, não podia aqui incluir tudo, mas podia falar na exiguidade dos espaços verdes, na falta de habitação social, na sua má qualidade, e numa série na privatização do espaço público, uma série de outras áreas, mas centrei-me aqui em duas ou três, e finalmente falo na questão dos direitos LGBTI, que é mais. Eu gostava muito de viver numa cidade que promovesse os direitos LGBTI, que é mais, que não se escudasse em formalismos protocolares para não estiar a bandeira do arco-íris, a bandeira da causa LGBTI, que é mais, na Câmara Municipal, no Dia Internacional contra a Homofobia e a Transfobia. A discriminação e a violência de que são alvos as pessoas LGBTIQ+, têm que ser valorizadas. Temos de ter respostas que prestem apoio social e psicológico, que deem visibilidade a estas questões e as previnam. O Porto é a cidade que matou a Gisberta. A violência que a matou continua presente nas ruas e na vida das pessoas LGBTIQ+. Continuemos a luta para que os direitos LGBTIQ+, não sejam esquecidos, para que a cidade não se demita de assegurar os direitos humanos de todas e de todos. O BE é o garante de que esta luta vai continuar sem tréguas.
As propostas do Bloco para a Câmara Municipal de Porto têm a força de saber que há tanto a fazer pela cidade toda, tanto a fazer por uma cidade justa e diversa. É esta a diferença do Bloco, a preocupação com a igualdade e a justiça social para todas e todas. É por isso que nestas autárquicas eu voto no Bloco de Esquerda e apoio o seu projeto. Obrigada. Candidato na lista à Câmara Municipal, Rafael Victório. Olá, boa noite. Muito obrigado pela presença de todas e todos vocês aqui. É um momento muito feliz para mim estar aqui, representando algo que eu vivo nessa cidade como imigrante, como trabalhador da cultura e todo o trabalho que eu já fiz. Fico muito feliz em ver muitos rostos conhecidos aqui, pessoas que são amigas minhas e nunca imaginei que fossem do Bloco, até conhecê-las. Então, estar aqui é um momento muito feliz para mim e também um caminho de uma luta, um começo, né? Porque temos tanto a fazer mesmo e acho que eu estar aqui representa também um pouco do que a cidade do Porto necessita e o tanto que se tem a fazer nessa cidade, que valorizar os imigrantes brasileiros, que cada vez não param mais de chegar, mas todos os imigrantes, sejam eles chineses, são uma grande população também aqui, e todos os imigrantes que aqui estão. Então, quando eu recebi esse convite, eu vou ser bem breve aqui, né, vou falar pouco, mas quando eu recebi esse convite eu fiquei muito feliz de estar aqui, e acho que vocês podem ver tudo isso. Quem me conhece de perto sabe que eu já tenho tantas frentes, sou multifacetado e já tive em vários seminários de direitos humanos, inclusive dividir esses seminários e participar de pesquisas em direitos humanos. Já fui muito atuante também como independente, eu sempre fui muito independente e quando chegou esse convite do Bloco eu fiquei feliz que eu pude manter essa independência e estou aqui como independente, apesar de amar todos do Bloco e sempre votar no Bloco desde o primeiro momento que eu estive aqui, porque também tem essa faceta, eu também sou cidadão português, além de viver como imigrante e estar aqui há mais de 10 anos na cidade do Porto, a cidade que eu escolhi viver e lutar pela cultura, pela música, né? E então fico muito honrado por esse convite e vou continuar essa luta, é só um começo para tudo isso e tentar também montar outros projetos que eu já tive aqui. Eu já consegui dar aula para grupos do 8º ano no aglomeramento de escola da Senhora da Hora, trabalhar com direitos humanos, com comunicação não violenta, que é o que eu estudei também. Sou formado em Direito, acho que muitos não me conhecem aqui, acho que me conhecem mais como Farofa e minha atuação como artista, mas quem não sabe eu também tenho uma atuação muito política e o Bloco fazer esse convite para mim acho que significa muito para o que todo mundo do Bloco luta. Essa diversidade, tudo que foi dito aqui também é uma luta que sempre tive, seja na cultura, na música, para os direitos LGBTQIA+, dos imigrantes, de todos marginalizados, assim como eu já fui aqui muitas vezes, e estou aqui para lutar para que isso não aconteça mais, para que nós podemos fazer o tanto, né, que é necessário nessa cidade do Porto ter essa diversidade, e por isso que eu não hesitei nenhuma vez quando foi me feito o convite, foi um grande sim, e apesar de ter muito trabalho, acho que é um trabalho que é necessário e eu gosto muito de fazer. Também sou formado em Direito, para quem não sabe, também estudei, já trabalhei no Ministério Público com direitos humanos, coletivos, e só para não acharem que é apenas um DJ que caiu de paraquedas aqui, e além de ser produtor cultural, né, e multifacetado. E estou feliz de juntar essa luta e de ver tantas pessoas, o Sérgio, como candidato, fui atrás de saber a história do Sérgio também, fiquei muito feliz em saber que ele é a pessoa que está representando e da lista que eu componho, e estou muito feliz por tudo isso e feliz de estar aqui com vocês também, viu? Muito obrigado a todos. Até mais. Candidata na lista à Câmara Municipal, Teresa Sumaviel.
que ler isto. Bem, para começar, obviamente, boa noite a todas e a todos. Muito obrigada pela vossa presença e também dizer que é com imensa honra que aceito o convite para estar aqui e participar também deste comício e desta candidatura que é a única com que eu me identifico na cidade do Porto. Hoje estou aqui mais uma vez para falar do tanto que há para fazer nesta cidade. E hoje, muito em particular, queria falar-vos do tanto que há para fazer na nossa autarquia a nível da ciência e do ensino superior. E lembrar também que garantir a eleição de Sérgio Aires como vereador será também garantir uma voz na defesa deste setor na nossa autarquia. O Porto, como todos sabem, tem uma das maiores universidades do país, quer em número, quer em qualidade. Tem também o melhor instituto politécnico do país e tem ainda um sem número de institutos de investigação, todos eles classificados com excelentes notas, só para dar alguns exemplos: o CIMAR nas ciências do mar e do ambiente, o Requinte na química verde, o INESCTEC nas ciências de computadores, inteligência artificial e inovação, o ISPUP na saúde pública e epidemiologia, o Instituto da Astrofísica e Ciência do Espaço, o CIBIO na biodiversidade e na biologia evolutiva, o I3S nas ciências da saúde, só para dar-vos alguns exemplos. E as perguntas que devemos colocar são: como se articula então a nossa autarquia com estas estruturas de investigação? Como beneficia a nossa autarquia do know-how acumulado nestes centros? Como colabora a autarquia com estas instituições? As respostas são parcas. Apesar da autarquia ser membro de muitas destas instituições, a sua presença é praticamente nenhuma. Não há projetos conjuntos, não há incentivos, não há apoios a estudantes dos diferentes níveis do ensino superior, não há fóruns de discussão concebidos para trazer até à autarquia e aos seus múltiplos problemas a enorme massa crítica de que a cidade dispõe. O Porto não é uma cidade de ciência, é uma cidade de negócio. Entretanto, enfrentamos uma crise ecossocial que ameaça a vida como a conhecemos, marcada pelo declínio dos recursos básicos, pelas mudanças climáticas, pelas pandemias, pela perda da biodiversidade e que exige como resposta uma transformação drástica da organização social e económica. Perguntamos como contribui a nossa autarquia para esta mudança, para esta resposta. Será associando-se às instituições de investigação dedicadas ao ambiente, à saúde, a projetos sociais? Será promovendo projetos baseados em ciência consolidada? Será chamando até si os investigadores das diferentes áreas? Não. A nossa autarquia dedica-se ao turismo. A autarquia assinou a Carta das Cidades Educadoras, que preconiza a formação, promoção e desenvolvimento de todas as pessoas, de todas as idades, para responder às suas necessidades formativas de modo permanente em todos os aspectos da vida, mas não deu nenhum único passo nesse sentido. A Cidade Educadora promete juntar-se às instituições de ensino formal e não formal, colaborando bilateralmente, apoiando projetos mútuos de estudo e investimento, transformando a troca de experiências numa realidade promotora de transformação social, responsável, solidária e inclusiva, que promove o pensamento crítico e a capacidade das cidadãs e cidadãos. No Porto, estas parcerias praticamente não existem e as raras, que se conhecem, são estabelecidas maioritariamente com universidades privadas. O programa educativo da cidade do Porto não é dirigido a todas as idades, revelando um foco quase exclusivo no primeiro ciclo do ensino básico. O ensino secundário é negligenciado, o ensino superior é limitado ao programa Porto de Conhecimento, que mais não faz do que oferecer redução de propinas a 40 estudantes que pretendam ingressar numa lista de cursos disponibilizados por instituições privadas. Negligenciando a cada ano antigas parcerias e programas com centros de investigação, dos quais sobrevivem muito por carolice desses mesmos centros, os programas SEI, Sociedade, Escola e Investigação, o Laboratório Aberto e 2 programas de apoio à leitura e à língua portuguesa. Apenas 25% da população do Porto frequentou o ensino superior, apesar deste ser, sem dúvida, um número relativamente elevado quando comparado com os 15% do Porto de um modo global, como Grande Porto, está muito aquém dos pretendidos 40%.
Surpreendentemente, a Carta Educativa do Porto é omissa no que respeita ao ensino superior. Não há qualquer plano de ação para promover o acesso às duas maiores instituições da cidade, a Universidade e o Politécnico. A cidade-negócio tem de dar lugar à cidade do conhecimento e de ciência. É por isso que nesta autarquia há tanto a fazer. Temos de promover projetos conjuntos nas áreas do ambiente, da biodiversidade, do urbanismo, da integração social, da saúde e tantas outras. Disponibilizar apoios para todas as idades, para acesso ao ensino superior sem propinas, com acesso gratuito aos materiais de suporte necessários, que hoje podem e devem ser digitalizados. Trocar hotéis por residências para estudantes, gratuitas ou a preços, no mínimo, compatíveis com os nossos baixos salários. Capacitar a ciência cidadã, criando espaços onde qualquer pessoa, baseada numa participação informada, consciente, voluntária, pode gerar e analisar dados de informação, partilhando o seu conhecimento e discutindo resultados e opções. E trazer os investigadores para as escolas, para as ruas, para qualquer outro espaço, onde possam contribuir para uma cidade mais justa, mais inclusiva, mais democrata e mais cidade. E é por isso que apoio esta candidatura. Segunda candidata à Câmara Municipal do Porto, Maria Manuel Rola. Olá, boa noite a todas as pessoas, amigas, camaradas. A primeira palavra que eu queria aqui deixar esta noite é para as trabalhadoras da limpeza dos comboios e das estações nesta cidade, e não só, que esta semana mesmo estiveram em greve e estão, neste momento, de parabéns pela vitória que conseguiram. Tinham já 2 meses de salário em atraso e ontem à noite soubemos que, finalmente, pela luta delas e também pela nossa pressão, a empresa fraudulenta, Ambiente e Jardim, foi posta a correr com as malas à porta e sem capacidade de volta. Elas ainda não ganharam tudo, porque têm de ter os seus salários em atraso de facto pagos, e não só, porque deviam passar a ser trabalhadoras da CP. Mas pelo menos sabem que passarão para uma outra empresa e que aqueles que as roubaram não continuam a ser os seus patrões. E é também por estas mulheres que, com a sua luta, e por tantas trabalhadoras como elas, que estamos aqui hoje, e esta candidatura representa também. E também queria recordar a história do local onde estamos esta noite. Foi aqui que começou a construir-se há séculos a cidade do Porto Industrial, e que este foi um momento que levou a alterações urbanísticas e demográficas brutais. Foi no Bonfim, também em Campanhã, que se iniciou uma cidade diferente, que nas fachadas mostrava as casas senhoriais e no seu interior escondia e construía uma outra cidade. Essa cidade escondida das ilhas é também a cidade escondida dos operários. E é uma cidade que se mantém até aos dias de hoje. A nossa proposta com esta candidatura é que esta cidade seja descoberta e as políticas públicas no município se direcionem finalmente para aí. Na verdade, eu saltei um bocadinho, porque no centro histórico isto já se tinha verificado. No centro histórico gentrificado, a cidade da especulação na habitação para quem trabalha era também já uma realidade anterior. E esta não é uma história bonita, é uma história de conflitos, de tensões, mas que nos ensina muito e ensina a fazer melhor e a construir a cidade que queremos sem cometermos os erros que foram feitos no passado. Mas esta não é a história de Rui Moreira e não tem sido assim que Rui Moreira tem entendido a história da cidade do Porto. Nós queremos que quem cá vive e trabalha o possa fazer em condições de dignidade. E apesar da pressão do Bloco de Esquerda para que as ilhas da cidade do Porto fossem incluídas no programa Primeiro Direito, a Câmara pouco avançou e vem agora dizer, em período eleitoral, passados 3 anos, que irá reabilitar uma ilha. Imagine-se, uma ilha na cidade do Porto. E eu perguntamos nós, que é que tem feito a Câmara do Porto
para reabilitar e conferir dignidade às quase 1000 ilhas que existem, que representam 4.900 casas e em que residem mais de 10.000 pessoas. Para lá dos anúncios, para lá da entrega ao turismo que vemos aqui, vemos na Lapa e em tantos outros pontos, qual o plano de reabilitação das Ilhas do Porto, condizente com condições dignas e necessárias no século XXI e que protejam as pessoas? Pois nenhum. E na habitação pública em si? Fez Moreira, assim, mais do que Rui Rio? Não foi este o executivo que continuou a demolição do Aleixo com o resultado que vimos e que continuamos a ver? Não foi também este o executivo, com o apoio do Partido Socialista, que mantém que não se pode aceder à habitação pública uma pessoa que viva na cidade, que habite na cidade há menos de 5 anos? Não é também este o executivo que tem mais de 2.000 pessoas em lista oficial e oficiosa de espera para a habitação pública na cidade e entrega-as, assim, à precariedade, insalubridade e especulação? Pois eu posso dizer-vos, uma cidade que exclui assim não é a cidade que nós propomos. Propomos sim uma cidade diversa e que resolve os seus problemas, com a história e com quem construiu o Porto. E sabemos bem a nossa responsabilidade: reabilitar, adquirir, construir 5.000 habitações públicas no próximo mandato, que respondam a estas e outras necessidades, que atraiam gente de todas as idades e que tornem a cidade diversa. E digo-vos que já começamos a trabalhar nisto mesmo sem estar no Executivo. Imaginem se o Sérgio está no Executivo a partir de setembro. Já começamos quando propusemos ao Governo que o edificado na Lapa, no Trem do Ouro ou mesmo na Avenida de França, que era do Exército, fosse canalizado para a habitação pública. E a novidade é que conseguimos, de facto, a pressão do Bloco de Esquerda conseguiu que estes 3 edifícios passem a responder por habitação pública no futuro para a cidade. Mas a cidade que nós queremos não tem apenas isto, tem muito mais. Não é só um território diverso que garanta a toda a gente um direito básico, mas é também uma cidade preparada e é uma cidade justa. Tem serviços públicos essenciais que cuidam de pessoas de todas as idades através de uma rede de creches públicas ou de apoio domiciliário, criando uma rede de cuidadores municipais. É também uma cidade que não prende ninguém em casa e que permite que mães, cuidadoras, crianças e pessoas de mobilidade reduzida possam autonomamente se deslocar e viver na cidade sem obstáculos. É uma cidade que retira a hegemonia do carro, promove transportes públicos, limita a velocidade dos carros, introduz rotas seguras e promove um serviço público de bicicletas partilhadas. Aliás, partilha, mobilidade suave e o pensamento à medida das pessoas e não dos carros é a imagem da cidade segura que queremos para ruas, vielas e avenidas com vida. Pensar uma cidade à medida de quem nela vive, dos cuidados que teremos de prestar para o suporte comum, é um modelo da cidade do presente e do futuro. E nisto, a cidade do Porto continua tão ou mais estagnada que nunca. Não ultrapassou o modelo do individualismo e do transporte individual, não ultrapassou as desigualdades brutais e acrescenta ainda uma crise demográfica. Essa cidade está ultrapassada e está também ultrapassada a política urbanística de Rui Moreira e da direita que o acompanha. Veja-se, por exemplo, o caso do Jardim da Boa Vista, um terreno central na cidade do Porto, abandonado por Rui Rio e Rui Moreira ao longo de 2 décadas, a uma empresa privada. Este terreno, e diga-se com conivência do Partido Socialista, parece estar entregue a uma operação especulativa do corte inglês. Ao invés, o que o Bloco de Esquerda vê ali é uma confluência de rede de transporte público, que serve uma zona central da cidade, que poderia responder por permeabilização dos solos e pela carência habitacional. Porque quando falamos desta visão de cidade que trazemos, vemos nela também a resistência do Porto às alterações climáticas também já em curso.
No modelo do passado, pôs-se botão, em algumas cidades ainda se põe botão e não se responde a necessidades sociais. No modelo que apresentamos, reconhecemos que uma cidade com futuro reverte as decisões erradas, planeia mais espaços verdes, mais parques infantis e também para animais, controla o mercado especulativo e promove a comunidade e a vida. E atenção, nós não o queremos fazer com remendos que não subsistem, como Moreira fez recentemente durante a pandemia. Queremos que se mantenham as árvores plantadas na rua, as esplanadas e espaços de convivialidade, as ruas sem carros, as medidas de limitação de tráfego, de redução de velocidade, as hortas urbanas e, em cada vez maior número, os espaços infantis, a segurança para quem caminha, para quem anda de carrinho, de bebê, com compras ou com bengalas, andarilhos, cadeiras de roda, uma cidade que recebe e não é um obstáculo a ninguém. A força de ter o Bloco no Executivo é que a visão da cidade deixará de ser uma visão cinzenta e trará o verde e o lilás das lutas ambientalistas e das lutas feministas. Traz ainda o amarelo também das lutas pelo direito à habitação e pelo direito à cidade. E é tempo de voltar a este Porto do futuro. É esse o compromisso que aqui deixamos, uma cidade para as pessoas. Vamos a isso, vamos ter o Sérgio na Câmara Municipal. Muito obrigada. Mandatário da candidatura, Mário Moutinho. Ora, muito boa noite a todos e a todas. Deixa lá por aqui as lunetas. Vamos ver se eu tenho luz para ler isto. Há 4 anos, na apresentação da candidatura do Bloco de Esquerda às eleições autárquicas aqui no Porto, eu lembrei-me, a propósito da saída forçada de cidadãos portuenses que se começava a intensificar na cidade, de uma localidade aqui da nossa vizinha Espanha. E, de facto, aqui ao lado, mais concretamente na Andaluzia, há uma pequena localidade perto de Almeria, onde nos anos 60 do século passado se realizavam alguns westerns, os chamados filmes de cowboys, que ficariam conhecidos na história como os western spaghetti. Em meados dos anos 70, quando começou a passar a moda deste género de filmes, a localidade ficou praticamente abandonada, mas os cenários lá se mantiveram. Mais tarde foi tudo transformado num parque temático com shows de salão, com figurantes a fazer de figurões, duelos ao pôr do sol e cavalos empinados. E eu falei nessa altura de tudo isto de uma forma algo irónica, como se vê, porque não gostaria de ver na minha cidade, nomeadamente o centro histórico, transformado num parque temático. Provavelmente haverá quem ache muito bem isso e quem tenha ideias brilhantes para tal, sei lá, como criar repolhos de plástico, sardinhas de silicone, para fazerem parte de um cenário tipo mercado. E uns jovens, claro, figurantes, contratados a recibo verde, não pode ser de outra maneira, não é? Para fazerem de povo. E por que é que eu estarei agora a lembrar-me de tudo isto? Novamente, 4 anos depois. Porque está tudo igual. Ou pior. A expulsão da população, a descaracterização da cidade, a impossibilidade de aqui se viver com os preços astronómicos das habitações, estão a transformar a nossa cidade completamente. Ainda não é só um cenário, mas para lá caminha. Estamos a viver num pântano de especulação imobiliária. Todos nós aqui queremos e lutamos por uma cidade com gente de verdade, uma cidade que não perca a sua identidade. Com turismo, claro que sim,
com turismo, mas com regras e sem destruir o que é mais importante na sua identidade, as pessoas. Aqui estou, 4 anos depois, com as mesmas preocupações e responsabilidades acrescidas. É que, para além de candidato à Assembleia de Freguesia do Centro Histórico, o Sérgio Aires, o nosso futuro vereador na Câmara do Porto, e os nossos camaradas do Bloco de Esquerda resolveram convidar-me para ser mandatário da candidatura autárquica nestas eleições. Deixem-me dizer, até porque estamos entre amigos e camaradas, que considero este um dos mais honrosos convites da minha vida. Aceitei, portanto, com satisfação, mas também com um sentido de responsabilidade. Não só por integrar uma equipa que não desiste de continuar a defesa das medidas concretas que coloquem as pessoas em primeiro lugar, mas também porque é fundamental haver no Executivo Municipal uma esquerda que lá tem faltado. Eu sou natural do Porto e vivo aqui há 75 anos. É-me insuportável ver os portuenses serem expulsos da sua cidade pela especulação imobiliária. O Bloco de Esquerda e o conjunto dos seus autarcas sempre estiveram na defesa do património público e na garantia do direito à habitação, não hesitando em denunciar a promiscuidade entre a política e os negócios. É a continuação e aprofundamento deste trabalho que me faz estar entusiasticamente a participar neste projeto. Por uma cidade inclusiva, que tenha um plano de combate à pobreza e à exclusão social, que cuide dos seus cidadãos e do ambiente, que promova a participação das populações na fruição de atividades culturais e que se preocupe com a economia e o desenvolvimento local e não apenas e exclusivamente com os interesses dos grandes grupos económicos. O que é preciso é gente com dente, como dizia a Anna Astley. E essa gente está aqui, nas listas do Bloco de Esquerda, à Câmara e às diversas juntas de freguesia. O que é preciso é gente com dente, gente que tenha dente, que mostre o dente, gente que não seja decente, nem docente, nem docemente, nem delicodocemente. Gente com mente, com sã mente, que sinta que não mente, que sinta o dente são e a mente. Gente que enterra o dente, que fira de unha e dente, mostra o dente potente ao prepotente. O que é preciso é gente que atire fora com essa gente e gente que não seja dominada por gente nenhuma. A gente só é dominada por essa gente quando não sabe que é gente. Isto são palavras da Anna Astley. Há tanto a fazer, tanto a fazer. Mas é por isso que aqui estamos. Pela minha parte, estou honrosamente nesta função e nesta luta, claro, porque esta é a minha cidade e é nela que eu quero viver. Muito obrigado. Candidata à Assembleia Municipal do Porto, Susana Constante Pereira. Boa noite a todas e a todos. Começamos bem este mês de setembro, um mês que vai ser intenso até ao dia 26. É, de facto, grande a responsabilidade que temos. As intervenções da Alexandra, do Rafa, da Teresa, do Mário e da Maria Manuel ilustram-no muito bem. E ilustram outra coisa, ilustram que somos muitas e muitos. As pessoas que compõem esta candidatura e as pessoas que estão connosco neste projeto
de fazer acontecer alternativas no Porto. Num papel que me tem cabido nos últimos 4 anos na Assembleia Municipal, procuramos romper com as nossas propostas aquele que é o betão armado que este Executivo sorrateiramente ergueu nos últimos 8 anos na cidade, o metafórico e o real. Porque sem estarmos no Executivo Municipal ainda, não baixámos por um dia os braços e levámos à discussão e à votação aquilo que concretizaríamos se estivéssemos lá. E vale a pena perceber que propostas foram essas, então, que levámos à Assembleia e começar por aquelas que fizemos aprovar. E continuam a ser ignoradas, mas fizemos aprovar. Perceber, com o lembrar destas propostas, a alternativa que poderíamos ter para o Porto. A automatização da tarifa social da água, que hoje beneficiaria mais de 19 mil famílias na cidade que teriam até 70% de desconto nesta despesa com aquilo que é uma necessidade básica. O reforço da verba destinada às juntas de freguesia, aprovamos, continuamos à espera que aconteça, que permitiria uma maior capacidade de resposta de proximidade, que é o que lhes cabe e que com a crise da pandemia tão mais evidente ficou. A consolidação de respostas da Câmara nas áreas da saúde e dos direitos sociais, com visa a uma estratégia municipal integrada para as dependências, começando pela implementação das salas de consumo assistido. Fizemos aprovar, pelos vistos está quase a acontecer, mas ainda estamos à espera que aconteça. Entendemos que teria garantido uma resposta fundamental em termos de saúde pública e direitos humanos e não teria deixado à sua sorte todas as pessoas que foram afetadas pelo desmantelamento descuidado e negligente do bairro do Aleixo. Propusemos também a consolidação das políticas locais de saúde para responder à crise pandémica, mas não só, através de parcerias formais com centros de investigação, da monitorização das respostas de saúde na cidade, da auscultação das dificuldades sentidas na área, enfim, fizemos aprovar, continuamos à espera de ver acontecer. A criação do dia mensal sem carros, que teve ali um fogo de vista com algo a acontecer durante uns meses, mas que entretanto voltou a desaparecer. A criação de um programa municipal de cuidados informais, que permitiria, desde logo, aferir quantas são as pessoas na cidade que estão nesta condição, ora de cuidadoras, ora de dependência, de necessidade destes cuidados, mas, sobretudo, garantir uma retaguarda de tanta gente que se encontra a prestar cuidados sem retorno financeiro e, sabemo-lo, às custas da sua própria saúde. A criação, fizemos aprovar, nos cadernos de encargo da contratação pública da autarquia, portanto, quando a autarquia entende contratar alguém de fora, uma cláusula que assegure que os postos de trabalho que sejam criados com condições dignas, combatendo a precariedade. Isto evitaria situações de abuso que se vivem na cidade por demais, como é o caso das trabalhadoras das cantinas ou do que se passa em Serralves, sim, porque a Câmara também contrata Serralves para serviços. Ou a criação de um plano municipal LGBTQI+, que fizemos aprovar recentemente, com os votos contra, surpresa das surpresas de quem está a governar a cidade, e, portanto, aguardemos pelo que este plano veja a luz do dia. Estas são algumas das propostas que fizemos aprovar, são também demonstração de alternativa àquelas que vimos ser rejeitadas. E importa termos noção de que elas foram rejeitadas não só pelo Grupo de Remoreira, mas por outras forças políticas representadas naquele órgão, incluindo, em alguns casos, a CDU, o PAN ou o Partido Socialista. Faltam hoje no Porto uma série de respostas porque há uma relação de forças instalada que, ao longo deste mandato, cooptou o PAN por via de um acordo no início do mandato, entretanto desvaneceu-se, mas nunca se percebeu para que é que serviu aquele acordo, senão para favorecer as políticas de Rui Moreira. Tem a CDU a votar, a viabilizar orçamentos de Rui Moreira, aparentemente em troca de um parco apoio às associações da cidade, que aliás atualmente está cada vez mais desajustado àquilo que é a sua realidade. E tornou o Partido Socialista obsoleto num mandato, este que ainda não terminou, está a terminar, em que o Partido Socialista, sobretudo, se absteve de ser, nomeadamente, oposição, ora
por um comprometimento com as políticas do mandato anterior, em que esteve coligado com Rui Moreira, ora porque, sabemos-lo, em muitas das ocasiões, a política de Rui Moreira é de facto a política que este Partido Socialista defende. Portanto, faltaram alternativas no Porto. Faltou no Porto o reforço da política local de habitação. São hoje mais de 3.000 as famílias em situação de grave carência habitacional. Faltou no Porto a alteração do regulamento do parque habitacional que tornasse mais justa e real a resposta ao direito à habitação. Faltou a contenção do alojamento local, que foi até premiado, o alojamento local, aos proprietários do alojamento local, em contexto da pandemia. Faltou no Porto uma moratória ao licenciamento de novas unidades hoteleiras na Baixa. Precisamos de muitas mais e, portanto, não se vai travar. Faltou no Porto que se repusessem direitos e justiça laboral, em situações inaceitáveis como Serralves, a Casa da Música, as cantinas, os sapadores bombeiros, entre tantas outras com relação mais direta ou indireta com a Câmara. Faltou no Porto criar um plano municipal para a integração de imigrantes, que continuamos a defender. Faltou no Porto uma política cultural que vá para além da programação, que promova de facto a criação e a fruição de todas e de todos, mesmo quando aquilo que são as atividades culturais não fazem a Câmara aparecer bem na fotografia. Faltou no Porto hastear a bandeira LGBT nos passos do Conselho e falta no Porto uma rua com o nome da Gisberta Salso Júnior. São 8 anos de mandato de Rui Moreira à frente dos desígnios da cidade e são 20 anos de governação de direita na cidade do Porto. O que esta candidatura representa é o compromisso do Bloco de manter uma intervenção política próxima das pessoas, enraizada no território e orientada para causas concretas em torno de um programa de esquerda que faça a diferença e configure uma alternativa na cidade. O que pretendemos que fique claro, e vamos trabalhar nisto ao longo deste mês, se não tiver ficado claro nos 4 anos que passaram, se dúvidas ainda houver, é que para sermos a oposição que não vacila na luta por aquilo que pode transformar o concreto da vida das pessoas, de cada um e de cada uma de nós, para aquilo que as pessoas precisam, a que têm direito, para podermos ser esta oposição, precisamos que depositem em nós a confiança. Na Câmara, com o Sérgio Aires, na Assembleia Municipal, onde estou eu própria e toda uma equipa, nas freguesias do Porto, o Bloco pode fazer a diferença, porque há mesmo tanto a fazer pela cidade toda, por uma cidade justa e diversa. Obrigada. Candidato à Câmara Municipal do Porto, Sérgio Aires. Muito boa noite a todos e a todas. Percebo agora a dificuldade de ler papéis neste sítio. E toda a minha solidariedade para quem passou por aqui antes. Ainda para mais sem óculos. Bom, eu acho que quase não tinha mesmo mais nada para dizer e isso é um excelente sinal, porque o que quer dizer que, ao contrário do que possa às vezes transparecer, até em alguns discursos, esta é uma candidatura coletiva. E, portanto, quando alguém menciona o desejo legítimo e expectável de eleger um vereador, é claramente fazer uma mudança que significa um trabalho coletivo. E ele é tão coletivo que praticamente tudo o que foi dito até agora é tudo. E, portanto, eu não tenho nada para dizer. Muito obrigado, muito boa noite. Porque desde as pessoas que fizeram intervenções mais setoriais e da sua experiência mais pessoal, até aos candidatos a diferentes órgãos, digamos que tudo aquilo que é, desde o passado, mais recente, daquilo que fomos fazendo e que queremos fazer para o futuro, foi já de alguma maneira esboçado. Aliás, começou logo pelo próprio Rui David, que começou a esboçar o programa com a sua intervenção musical e se calhar podíamos até ter ficado por aí logo. Não é? Às vezes só com 2 músicas está tudo resolvido. Mas sim, passamos depois por uma intervenção de Alexandra que nos fez e nos recordou coisas importantes e uma delas é precisamente também o que se passa na intervenção social e na precariedade
no trabalho da intervenção social, na ideia de que é preciso, e continuamos sempre, todos os diagnósticos dizem que é preciso a qualificação. O problema de Portugal é um problema de qualificação das pessoas. E depois as pessoas estão qualificadas e há over a qualificação já e o desemprego e a precariedade é cada vez maior. E, portanto, afinal, qual é o problema? É da qualificação ou é do excesso de qualificação ou é do que é que fazemos com essa qualificação ou aquilo que é importante onde queremos pôr essa qualificação. E falou-nos também claramente das faltas, das tantas faltas que existem neste Executivo, como é o caso do Plano Municipal para a Igualdade, mas tantas outras, desde aquelas a que estão obrigados a fazer e não fazem, e temos um outro plano também municipal no caso do acolhimento de imigrantes, que também não existe na cidade do Porto, o que, não desvalorizando naturalmente todos os outros municípios do país, é sempre um bocadinho mais estranho numa cidade como esta, com a importância que tem e com a dimensão que tem. O Rafael, o Farofa trouxe uma dimensão muito importante, primeiro a de migração, de uma comunidade muito importante para a cidade e para o país, da comunidade brasileira, mas aquilo que eu mais gostei de perceber naquilo que ele nos disse é o outro lado do que é que são os imigrantes. O que é que são os migrantes nesta cidade que normalmente para todos nós, para a generalidade das pessoas, são olhados como a sua utilidade, o seu fim último, que é o de trabalhar, uma vez mais, em setores precários, como são aqueles que dominam a cidade do Porto. Porque nós não temos nada contra o turismo, como aliás sempre temos tentado sublinhar, porque sempre nos acusam de sermos quase xenófobos, mas a verdade é que temos contra esta monocultura do turismo e desta indústria que justamente é a que mais precariedade produz. E é por viver da precariedade, baixos salários, contratação fraudulenta, inclusivamente, que se impõe da maneira que se impõe, porque tem, de facto, um altíssimo nível de lucro à custa das pessoas e à custa, neste caso, de tudo aquilo que já foi dito. E, finalmente, a Teresa trouxe-nos uma outra dimensão ainda mais simbólica, digamos assim, daquilo que é também a cidade do Porto hoje, nos últimos 20 anos, provavelmente, se não mais, que é estar de costas voltadas para as principais instituições da cidade, sejam elas de ensino, sejam elas de intervenção social, sejam elas culturais e em tantas outras áreas. E, portanto, despreza olimpicamente as instituições da cidade, mesmo quando elas representam uma oportunidade de negócio saudável, de contratações saudáveis, de crescimento no sentido do desenvolvimento económico e social da cidade, que seja capaz de ter um crescimento que realmente distribui para todos. Portanto, muito obrigado a todos e também, claro, naturalmente, às minhas colegas de candidatura nos diferentes colegas e colega também ao Mário, por tudo aquilo que já disseram. Eu vou apenas sublinhar mais 3 ou 4 coisas e naturalmente, de forma muito suspeita, vou falar do tema do costume. Não é que ele já não tenha sido abordado e a própria Alexandra começou logo por aí também, mas desde o início dissemos ao que vínhamos nesta candidatura e para além de muitas coisas que dizemos e queremos fazer, a primeira delas é que tudo isso assenta na ideia de estabelecer um claro objetivo transversal a todas as políticas que defendemos, que é o de combate à pobreza e à exclusão social. Porquê? Porque consideramos que sem atingir essa meta, há uma coisa que parece pouco importante, cada vez menos importante, que fica por concretizar, que é uma coisa que se chama democracia. E que, pela sua falta de concretização, nos coloca em risco noutras dimensões da vida, nomeadamente na dimensão política, e não vale a pena fazer de conta que nós estamos imunes a alguma coisa desse tipo, porque não estamos, e estamos claramente a assistir a isso mesmo todos os dias. Portanto, porque queremos uma cidade que seja realmente justa, e uma cidade justa previne e combate a pobreza e a exclusão social, reforçando justamente os mecanismos que garantam que a democracia é uma coisa verdadeira e que o bem-estar é para todas as pessoas e é um bem-estar suficiente para ninguém viver em situação de pobreza e de exclusão social. Neste sentido, aquilo que nós temos, confirmado e reconfirmado no terreno desde que começamos esta campanha, e já começamos há bastante tempo, é de que, e francamente deixem-nos dizer isto com a maior honestidade, e portanto toda a gente, que eu era uma pessoa séria, agora penso que toda a gente acredita mesmo, aquilo que eu estou a encontrar e que estamos a encontrar no terreno é pior do que eu pensava. E eu estou no terreno há 30 anos. E, portanto, os últimos anos, é evidente que tivemos um ano muito especial
o ano da pandemia, estamos a ter ainda, e as consequências ainda aí vêm. Mas, de facto, aquilo que se passa, particularmente nos territórios mais marginais e marginalizados, sobretudo marginalizados da cidade, que são os bairros sociais, a situação é muito mais dramática do que acho que qualquer pessoa imagina. Estes espaços estão abandonados, estes espaços estão entregues à sua sorte e às vezes parece, já o disse e repito, parece que há aqui quase uma intencionalidade neste abandono, porque de qualquer maneira estes espaços estão em sítios interessantes, uma parte substancial deles, da cidade, do ponto de vista da especulação imobiliária. E, portanto, não vale a pena sequer sublinhar muito a ideia do Aleixo, mas há muito mais Aleixo por aí. E, portanto, a ideia do abandono ou da cosmética, como é o caso em alguns deles, de pura e simplesmente obras de fachada que muitas das vezes ainda por cima prejudicam as habitações no seu interior, como nós verificamos em vários bairros, há a ideia de que quanto pior, melhor. E, portanto, deixar completamente ao abandono as populações, os territórios, é uma forma de, depois, evidentemente, que não há nada a fazer e, enfim, ainda por cima fazer o exercício que é muito comum no caso da pobreza, que é devolver a responsabilidade às pessoas e, aliás, o problema afinal é delas. Quando apenas um pequeno episódio que encontramos é que as casas de alguns bairros que foram recuperadas por fora e que quem passa por fora até parece que realmente aconteceu qualquer coisa, e aconteceu, gastou-se muito dinheiro naquelas renovações das fachadas. Quando se vai para dentro das casas, descobre-se que impermeabilizaram-se os espaços, as janelas foram alteradas e não há circulação de ar e as casas estão cheias de umidade, pretas e com uma qualidade, naturalmente, do ambiente das casas terrível. Depois a resposta que é dada é: abram as janelas. As pessoas não abrem as janelas e depois, claro, fica tudo cheio de mofo. Portanto, a culpa é das pessoas que não sabem viver nas casas, que, aliás, é uma coisa normal. A velha questão de que é preciso ensinar os pobres a viver nas casas e ensiná-los, no fundo, a economizar e a ter uma economia doméstica muito, muito saudável. Nada de novo neste aspecto, só que pior, porque as coisas vão piorando e as situações vão se degradando e vão se tornando cada vez mais permanentes. E a taxa da pobreza em Portugal de continuidade é muito alta, é cada vez mais alta. E também o será aqui. Portanto, uma medida concreta que nós queremos é precisamente esta, é de regressar a uma intervenção comunitária. E até, antes de mais nada, e antes de dizer mais qualquer coisa, a Alexandra também já tocou nesse assunto, é mesmo, antes de mais nada, regressar à intervenção comunitária, porque ela deixou de existir. Nós tivemos lives de uma intervenção comunitária pós 25 de Abril, de um determinado tipo, que foi toda ela praticamente posta em questão nos anos subsequentes. Tivemos nos anos 80 e 90, por via de uma intervenção muito da União Europeia, e muito empurrados pelos projetos da União Europeia, um regresso à intervenção comunitária que foi quem, de alguma maneira, inclusivamente, formou um conjunto de profissionais que trabalharam nesse setor e que estão hoje também ainda envolvidos nestas áreas. E a partir dos anos 2000, e particularmente aqui no Porto, houve um decréscimo deste tipo de iniciativas e os bairros ficaram praticamente abandonados. E, portanto, não há intervenção comunitária, ponto. Não é o ponto do Porto, é outro. E, portanto, aquilo que nós queremos é isso mesmo. E para fazer isso não há outra forma, porque o que estamos a encontrar nos bairros é, naturalmente, um descrédito das populações, mesmo nos próprios técnicos, mesmo nas instituições, e com toda a razão, porque até agora a situação das pessoas só está pior. Portanto, é normal que as pessoas estejam zangadas, é normal que as pessoas não acreditem e é normal que estejam cansadas de tanto questionário e tanto inquérito e tanta chatice que não muda a vida de absolutamente ninguém. Portanto, aquilo que é preciso é devolver a esperança às pessoas. Ora, neste momento, a força anímica que nós encontramos nos bairros, a capacidade ainda institucional das coletividades e as próprias infraestruturas não está em condições para isso. E, portanto, das duas uma, nós somos capazes de instalar uma capacidade técnica e anímica dentro destes territórios e é isto que propomos, 30 equipas interdisciplinares para trabalhar nos bairros da cidade e não só nos bairros, na confluência dos bairros e em outros espaços que não são necessariamente bairros sociais nem bairros camarários. Às vezes há muito trabalho que se pode fazer ao nível da rua apenas, não é preciso falar de espaços tão grandes. Para isto perguntar-me, então e dinheiro e tal? Pois é uma das coisas que nos tem assinado é que vem aí uma data de milhões. E uma das coisas que também não tem acontecido é dizer-nos o que é que vão fazer com eles. E, portanto, sob o plano de recuperação e resiliência, é muito estranho este silêncio, não acham? Eu acho extraordinário. Não se fala de nada. É tão normal dizer que vão buscar não sei quantos milhões para fazer tudo e mais alguma coisa.
Até agora, o Executivo Municipal de Rui Moreira não disse absolutamente nada sobre quais são as suas intenções relativamente ao Plano de Recuperação e Resiliência, a não ser que quer mais dinheiro que os outros. Esse é sempre. Mas, tirando isso, o que é que vai fazer? Pois bem, nós temos muitas propostas para usar também esse dinheiro para além daquilo que foi esboçado do ponto de vista mais nacional, como é o caso da habitação, que é claramente muito importante. E tudo isto se insere naquilo que foi dito, que é o famoso Plano Municipal de combate à prevenção e combate à pobreza que queremos fazer. Poderá parecer, como já o disse algumas vezes, apenas uma ideia genérica, é mais um plano, mais uma estratégia, enfim, mais um papel. Não, trata-se verdadeiramente de mudar de vida. Trata-se de olhar para estes problemas de forma transversal e coerente. Trata-se de fazer um plano que começa por conhecer os problemas. Esta cidade recusa-se, este Executivo Municipal recusa-se a conhecer os problemas. Recusa-se a conhecer a tal ponto que, quando quiser aplicar algumas das medidas que vai ter que aplicar, porque se comprometeu com objetivos, nomeadamente do Plano de Recuperação e Resiliência, e nomeadamente na área da habitação, não sabe o que é que se passa com as pessoas. Porque uma coisa é calcular que temos um nível de pobreza na cidade e na região norte, outra coisa é onde é que estão as pessoas, onde é que estão essas pessoas que têm aquele limiar de pobreza e que precisam naturalmente destes apoios. Portanto, uma das coisas é conhecer, e para isso já muitas vezes falamos na necessidade de um observatório permanente, independente, que possa fazer este trabalho de forma consecutiva. É também muito importante outras medidas, e dentro deste Plano Municipal de Combate à Pobreza, uma das coisas fundamentais é a participação. É a participação das pessoas e das instituições. Não é mais um plano, que espero que também não aconteça o mesmo ao da igualdade e a outros que são muito urgentes, que são desenhados no gabinete por alguém ou que são inclusivamente copiados de outra cidade qualquer, como também acontece noutros casos. Portanto, a ideia aqui é que uma estratégia local de combate à pobreza, chamemos-lhe o que quisermos, é sobretudo um exercício também de cidadania e de reforço da capacitação das pessoas para esse trabalho. E é isso que é uma estratégia local de combate à pobreza e é isso que nós desejamos que aconteça no Porto, e que faz muito sentido que aconteça no Porto, porque é precisamente uma das cidades com maiores problemas de pobreza e de exclusão social, sendo que parece que não. A todo o tempo nos é dito exatamente o contrário. Esta cidade nunca esteve tão bem. Esta cidade nunca foi tão gloriosa, nem nunca viveu momentos tão gloriosos como aqueles que vive hoje. E é esta mensagem que continua a ser passada e que nós continuamos a levar com esta propaganda todos os dias, e evidentemente iremos levar mais agora nestes dias que se aproximam. Há mais medidas que já foram mencionadas também e que é importante insistir, aplicar a tarifa social da água, que num município que tem lucros impressionantes e que tem tão boas contas, não é capaz de avançar com uma medida para 17 mil famílias, que seria tão importante e que ainda por cima foi aprovada pela Assembleia Municipal e que não é respeitado pelo Executivo. É necessário naturalmente garantir as respostas de acessibilidade e de apoio domiciliário e outras respostas de caráter social, que não é só elas não estarem a diminuir, como é o caso das creches, como é o caso dos jardins de infância e outras. É também a qualidade dessas respostas. E aquilo que nos preocupa é, antes de mais nada, claro, manter algumas das respostas sociais que estão a ser fechadas, e as creches são uma delas, e deviam tocar todos os alarmes numa cidade que tem um problema e uma crise demográfica. Pelo menos é assim que nós a entendemos. Para outros não é um problema nenhum, desde que haja turistas está tudo bem. Mas numa cidade que continua a perder população, e que é bom insistir a cidade continua a perder população. Não há maneira de que nos vendam outro produto, porque os números estão lá e, portanto, não torçam os números, como faz o Rui Moreira em relação a isto, e continua a dizer que a cidade ganhou população. Não, perdeu população e continua a perder. E numa cidade que perde população e que, sobretudo, não consegue reter população jovem, é extraordinário que fechem creches e não se passa absolutamente nada e toda a gente esteja tranquila. Mas também nos preocupa o modelo de cooperação que existe com estas instituições, que têm também esta facilidade enorme de, quando encontram um problema de sustentabilidade financeira, fecham as portas e demitem-se da responsabilidade que tinham, como é o caso exatamente daquelas que estamos a falar, das 4 creches da obra de Susana do Porto. Enfim, novos modelos de cooperação com o Estado são fundamentais, o Estado Central e depois o Estado Local, porque estamos às portas, queiramos ou não queiramos, dependendo do modelo que podemos vir a ter, mas estamos às portas de ter uma descentralização, uma desconcentração, chamemos-lhe o que quiserem, de responsabilidades do Estado Central e é precisamente nesta área as primeiras a serem transferidas. E, portanto, é muito importante que estejamos preparados para ser capazes de definir aquilo que queremos. E aquilo que queremos não é seguramente aquilo que temos. É seguramente algo de muito diferente. E, finalmente,
um outro ponto que queria sublinhar, porque não me parece ser assim, de tão pouca importância, e até porque está relacionado com aquilo que acabei de dizer, está relacionado com o combate à pobreza, é a forma de governação desta cidade. Desta e das outras, mas enfim, é nesta que nós estamos, porque infelizmente este não é um problema exclusivamente do Porto. Agora, é um problema, a forma como a cidade é governada, é um problema que tem no Porto, que encontra no Porto o seu expoente máximo, eu diria. De um autocentramento completo, de uma ausência de democracia a toda a prova naquilo que é a participação cidadã, que desmobiliza a participação cidadã, que não cria condições para ela existir e que quando poucas vezes ouve alguém, apenas ouve, mas não age em conformidade. A cidade do Porto tem que ser necessariamente governada de outra maneira e é aquilo que o Bloco de Esquerda propõe também, é uma democratização da governação da cidade. E, portanto, uma coisa é ser eleito com toda a legitimidade para um Executivo Municipal, para uma Assembleia Municipal e para qualquer órgão municipal da cidade. Outra coisa é decidir tudo sozinho. E, portanto, considerar que, a partir do momento em que sou Presidente da Câmara, sou eu que decido tudo e mais alguma coisa, e eu e os meus compinchas. E, portanto, posso estar à vontade para fazer tudo aquilo que eu quiser. Com legitimidade. Não é. Não é assim. A democracia não é assim. Não é assim que se brinca. Está errado. Não é assim que nós queremos brincar a democracia. Queremos a democracia a sério. E, portanto, aquilo que nós pretendemos na cidade do Porto é que, estando no Executivo ou não estando no Executivo, iremos continuar a bater-nos por isto, é que haja uma democratização da cidade. E, particularmente, e sublinho isto, que se respeitem as instituições, porque a Assembleia Municipal nesta cidade é totalmente desrespeitada pelo Executivo Municipal. Aliás, muito provavelmente, desafio até o Dr. Rui Miranda a dizer se algum dia se ele não estaria disponível até inclusive para acabar com a Assembleia Municipal, porque de facto, da maneira como a trata e como a tem tratado, provavelmente dispensaria esse órgão do mercado. Pois tenho pena, mas a verdade é que não. A verdade é que a Assembleia Municipal é o órgão mais nobre precisamente da democracia local. E, portanto, era por aí que justamente deveríamos começar por ter mais respeito e ser consequente com aquilo que lá é decidido. E, portanto, não é apenas naquilo que são os órgãos democraticamente eleitos, é também apoiar a participação das pessoas e, sobretudo, prevenir esta desmotivação que existe e esta anomia que existe, que a todos nos vai cair em cima um dia destes. Porque eu não estou apenas preocupado, não estamos apenas preocupados com o reforço da democracia na cidade. Estamos preocupados é com o não reforço dessa democracia um dia faz com que acordemos num outro regime e não este. Porque a forma como as pessoas estão zangadas, a forma como as pessoas estão tristes, a forma como as pessoas foram expulsas, a forma como as pessoas não conseguem viver na cidade, faz com que naturalmente radicalizem o seu pensamento e faz com que naturalmente não estejam muito disponíveis sequer para estar a ouvir as mensagens que, por exemplo, estamos aqui a transmitir hoje. Portanto, um grande, enorme desafio que temos pela frente é precisamente de fazer regressar a democracia à cidade. E, por exemplo, dou um exemplo concreto de uma medida também aqui, a Susana já o referiu, há um programa, há um financiamento para as coletividades que pode ser muito interessante aqui ou ali e pode, justamente, e sem qualquer problema, o admito, pode ter sido muito interessante em alguns projetos e ter ajudado iniciativas muito, muito, muito interessantes, mas não é isso que nós queremos. Primeiro porque ele próprio se mostra desajustado e particularmente no último financiamento resolveram aumentar o nível de financiamento para 20 mil euros por projeto, o que fez expulsar das candidaturas um conjunto muito largo de entidades que não têm essa capacidade para gerir, nem precisavam de financiamentos muito mais pequenos para ações muito mais pequenas. Mas não é disso que nós precisamos. Nós precisamos de um programa de capacitação ou recapacitação, inclusivamente, das coletividades. Um programa que faça nascer novas associações, que faça suportar novas iniciativas para responder também a novos problemas e também para refrescar algum daquilo que é o tecido socio-associativo da cidade. E, portanto, aquilo que nós propomos é que não é um financiamento quase ad hoc às coletividades e que, ainda por cima, também tem alguns problemas de democracia ele próprio na atribuição desses fundos, mas sim um programa de capacitação institucional e, uma vez mais, aqui também há possibilidade de recorrer a fundos comunitários, particularmente nos fundos comunitários que vêm aí, porque fala-se muito do programa de recuperação e resiliência, mas não se fala, ou poucas vezes se fala, daquilo que é o quadro comunitário de apoio
ou como lhe quiserem chamar, que vai durar até 2027 e que tem duas grandes preocupações, pelo menos é isso que está definido. Uma delas é a habitação, precisamente, e portanto não é só no PRR que nós temos dinheiro para tratar o tema da habitação, e o outro é o da inclusão social, precisamente, onde no Fundo Social Europeu temos um determinismo de pelo menos 25% do Fundo Social Europeu tem que ser utilizado para ações no âmbito da inclusão social e do combate à pobreza. Enfim, concluindo, eu diria que, citando um músico brasileiro que eu gosto muito, o amor é a força mais política que existe. Rodrigo Amarante. E, para mim, é por aqui que vamos. E é por aqui que acreditamos que podemos e fazemos toda a diferença. Reconhecemos o tanto que há para fazer tanto, e, acima de tudo, diferente e melhor para todos. E já agora, citando outro brasileiro, e até também, de alguma maneira, prestando alguma homenagem à comunidade brasileira aqui no Porto, esse brasileiro até se encontra a viver no Porto neste momento, temporariamente, mas está neste momento na nossa cidade, é o Emicida, e diz ele: já que o rei não vai virar humilde, vamos fazer o humilde virar rei. Vamos acreditar e fazer acreditar que é possível conciliar desenvolvimento económico e bem-estar para todos numa cidade justa e diversa. Pela cidade toda, a luta toda. Vamos embora que é desta.